Perfeito. Boa tarde a todos os colegas. Gostaria de agradecer a todo o grupo, ao Dr. Bruno Fontes, ao Dr. Jaime e os colegas da OPS, da Allergan, tá, pelo evento brilhante, todos que apresentaram hoje aqui. Eu vou trazer para vocês um caso bem simples, mas bem interessante do serviço, Dr. Bruno. É um caso do raise tardio pós-PRK. Perfeito? Esse paciente era um paciente do sexo masculino de 24 anos, ele é militar, natural do estado de São Paulo, e ele compareceu ao consultório relatando um desejo de realizar uma nova cirurgia refrativa. Tá? Ele relatava uma baixa acuidade visual progressiva no olho esquerdo há 4 anos, ele já havia sido submetido a PRK em ambos os olhos em 2011, tá? Há 9 anos atrás, e negava qualquer outras comorbidades e não usava nenhum colírio ou qualquer outro medicamento. No exame, quando ele se apresentou para a gente, ele apresentava uma acuidade visual corrigida de 20/25 olho direito e 20/40 no olho esquerdo, que era o olho da queixa dele. No olho direito, ele apresentava um leve raise. No olho esquerdo, a gente vai apresentar as imagens a seguir. Lembrando que no olho esquerdo, ele fazia esse 20/40 com menos 2 dioptrias esféricas e menos 2,5 graus de cilindro induzido. A topografia dele revelava um astigmatismo irregular de 2 dioptrias e meia de cilindro, e a espessura central epitelial pelo ACT também preservada, de 476 micra no olho direito e 490 no olho esquerdo desse paciente. Essa é a primeira imagem, ok, do olho esquerdo dele. É importante a gente ressaltar que esse paciente, quando ele compareceu ao consultório, ele contou para a gente a seguinte história. Ele, em 2011, quando ele realizou o PRK nesse olho, ele tinha o desejo de realizar esse PRK, pois ele iria prestar concurso para a Marinha. Então, ele desejava se livrar dos óculos para conseguir prestar esse concurso. Fez todo o concurso, fez toda a escola da Marinha, quando eles têm a formatura deles, eles têm que passar 1 ano no mar. Então, logo após esse período da formatura, eles passaram 1 ano embarcados, isolados. Então, você tinha um fator de risco de muita exposição a raios ultravioleta, provavelmente não usou a proteção correta e chegou para a gente com essa opacidade. Então, a gente consegue ver essa opacidade central, né? Essa outra foto do olho esquerdo. Então, assim, além da gente ter essa opacidade central, você também tinha 2 dioptrias e meia de cilindro induzido. Então, além da opacidade, ainda tinha essa irregularidade causada provavelmente pela contração, né, desse tecido fibrocicatricial. Quando comparamos as imagens da topografia, conseguimos ver, né, essa irregularidade, o efeito dessa fibrose tecidual induzido, né, no mapa topográfico, induzindo astigmatismo importante nele, né, gerando muita queixa além da opacidade. Quando a gente vai agora para essa outra imagem, conseguimos ver, né, aproximadamente a regularidade epitelial nas áreas onde temos o tecido cicatricial, onde ele se proliferou, e o afinamento epitelial, aproximadamente 25 a 30 micra dentro do estroma. Então, foram realizados todos os planejamentos, mas gostaria de abrir agora para os colegas que irão discutir qual seria o planejamento e as visões sobre o caso. Bom, Guilherme, parabéns, viu? Boa documentação. É difícil a gente ver um raise tardio desse nível, né? Talvez ele já tivesse, não é impossível, né? A gente sabe que, especialmente depois até do advento da mitomicina, isso ficou mais comum, mas mesmo assim é raro, tá? Normalmente o raise ele é progressivo, mas dificilmente ele vai ficar muito tempo sem raise e de repente tem um raise grau 3 ou 4, mas pode acontecer, né? E a gente vê essa associação na clínica com exposição ultravioleta, isso que você bem comentou, isso nos parece muito claro na clínica, mas a literatura é falha nesse sentido. Tem muito pouca coisa que conseguiu realmente mostrar que a ultravioleta faz mal para o PRK. Mas a gente tem como prioridade, 1 ano, o paciente, pelo menos 1 ano de cuidado absoluto com o sol, todo paciente PRK independente do grau, né? Agora, o que fazer com esse caso, né? Normalmente, como o depósito acima do leito ablado, você fazendo OCT, né, você vê bem uma linha de separação entre o tecido anômalo do PRK e o estroma saudável abaixo. Então, dá para medir isso muito bem no OCT, e a nossa experiência com PTK transepitelial
economizando o máximo de tecido ali, porque você consegue medir exatamente até onde o teu raise vai, é muito bom o resultado, em geral é muito bom, sabe? Então, eu faria um PTK transepitelial guiado pelo OCT, né? Eu acho que e com bastante mito depois, né? Em torno de 1 minuto de mito pós-op. Tem gente que usa até 2 minutos, né? Eu acho que não precisa. 1 minuto vai muito bem. Para córneas, às vezes, onde você não tem como fazer PTK mais, onde a córnea é muito fina, claro, e aqui não tentando corrigir grau, né? Acho que a primeira... Sim. O primeiro objetivo aqui é tirar o raise para ver qual o grau que fica. Né? Às vezes a surpresa é muito boa e você provavelmente vai acabar com menos grau do que você tem hoje. Então, mas de qualquer jeito é sempre bom conversar com o paciente para explicar que você não está corrigindo o grau, né? Que ele pode ter grau residual após a sua cirurgia, que eventualmente, se tivesse córnea suficiente, você poderia pensar em um retratamento no futuro. Mas a prioridade aqui é tirar a opacidade, né? E tem descrição de caso que você faz só um debridamento com mitomicina, você não precisaria fazer o laser, quando você não tem estroma suficiente. Né? Com lâmina 11 mesmo, você debrida bastante e põe mito. Mas isso seria, sem dúvida, a minha última opção, né? Minha primeira opção é o PTK transepitelial. Não, sim, com certeza. Uma coisa é porque também esse paciente ele realizou a primeira cirurgia em 2011. Então nós não tínhamos relato de como foi realizada, a zona ótica que foi utilizada, o quanto de tecido foi ablado. Então não sabemos também, não soubemos indicar a partir disso o que pode ter, na verdade, contribuído para essa opacidade. Porém, o fato do paciente ter ficado 1 ano embarcado, né? Então ele tem a incidência direta do sol nos olhos e da luz solar refletida no espelho d'água do mar. Então isso, com certeza, também favorece bastante. Né? Concordo, 100%. Perfeito. Eu não vou comentar porque o caso é um caso nosso aqui, então mostre aí depois, mas para vocês verem como foi o andamento. Perfeito. Creio que teve algum problema na comunicação com o professor Bruno, porém, vamos seguir e em seguida discutimos novamente. Então, o programado para esse paciente foi ser realizado realmente o PTK, com a escolha da zona ótica um tanto mais ampla, e fizemos, devido àquela irregularidade do epitélio, como conseguimos ver nessa imagem, essa irregularidade do epitélio exatamente em cima dessa área fibrocicatricial, foi optado, o Dr. Bruno optou por realizar o PTK com uma máscara de BCS, justamente para compensar essa irregularidade, programando uma ablação total de 90 micra. Né? Então, consideramos isso parâmetros seguros para o paciente jovem, tá? Consideramos isso, então, parâmetros seguros para utilizar nesse paciente. Esse aqui é o exame de 3 semanas pós realização do PTK no olho esquerdo. Então, o paciente já chegava para a gente plano, com menos 2 dioptrias cilíndricas, vamos ver a biomicroscopia a seguir, e o astigmatismo regular de 2,93 dioptrias cilíndricas. Então, mas ele já ficava 20-20, sem queixas, com menos 2 ali. E o ACT, a paquimetria pelo ACT de 436 micra. Então, ficou bem dentro do que esperávamos. Ressaltando aqui, na verdade, a regularidade dessa topografia pós o procedimento, né, a gente consegue ver que está um astigmatismo bem regular. Quando colocamos isso no nosso mapa diferencial, conseguimos evidenciar aqui que houve realmente uma ablação exatamente dentro da área onde era de interesse nosso, corrigindo totalmente essa irregularidade. E agora, o mais legal, a imagem do paciente no pós-op. Né? Então, conseguimos ver que o paciente está extremamente satisfeito, né? Comparando. Então, realmente, o paciente estava bem satisfeito, bem feliz. Ainda que ele tivesse mantido com 2 dioptrias cilíndricas, deixamos claro também que, novamente, não foi uma terapia com fins refracionais, somente com fins para retirar aquela opacidade. E quando vimos a imagem do ACT dele, conseguimos ver que realmente, naquela região central onde havia opacidade, conseguimos retirar totalmente. Comparando as duas imagens, a gente viu que foi bem efetivo o que foi feito, e o paciente totalmente satisfeito, né? Então, aqui está a imagem antes, paciente fazendo 20-40, e agora no pós-op 20-20. Paciente bem satisfeito, foi bem legal, um casinho simples, porém é bem legal para evidenciar isso.
Queria aproveitar que é o último caso do dia, antes de abrir para o restante das discussões, ressaltar que, independente qual seja a marca do nosso ACT, independente de quais sejam os equipamentos que temos no nosso consultório, independente do que tenhamos conosco, esse equipamento aqui é o principal que você vai ter no consultório. A cadeira, porque é onde o seu paciente vai sentar, onde você vai dar atenção para as queixas dele, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais retornar a essa medicina, na verdade, que pode se perder em alguns momentos, mas baseada nas queixas do paciente, onde a gente vai ouvir. Então, quando o paciente está sentado, quando ele chega para você porque ele está preocupado, porque ele tem um motivo ali. Então, se a gente presta totalmente atenção, está 100% focado no nosso paciente, nas queixas dele, quando ele está sentado ali na sua frente, se você foca nisso, 50% do seu trabalho ali já está feito. Tá bom? Muito obrigado a todos pela oportunidade da apresentação e vamos dar prosseguimento à discussão. Ô Guilherme, parabéns pela apresentação. Esse caso, Vini, eu fiz um PTK com máscara de BSS e eu botei ali 90 micra de programação, porque quando a gente bota o BSS, o laser não vai tirar aquilo tudo, né? A gente tira bem menos. E, na verdade, eu até parei de fazer antes de chegar ao final da ablação, porque já tinha tirado toda a opacidade. Então, é só um caso para a gente lembrar que o PTK transepitelial, realmente, do Schwinn é sensacional. Não, perfeito, Bruno. Pô, excepcional o caso. E isso pode ser replicado, é impressionante como esse tratamento ele pode ser replicado para a RAISE com resultados excepcionais, né? Pô, muito legal. Parabéns aí pela apresentação, parabéns pelo caso, muito, muito legal mesmo. É um prazer poder discutir. Um grande abraço para todo mundo, viu? Um abraço para todos. Obrigado, Bruno. Um abraço a todos.